No Globo Repórter de hoje, mais um programa do projeto Globo Natureza. Você já ouviu falar em hambúrguer de castanha, pasta de buriti, empanada de urtiga? Nada muito familiar, não é? Mas estes alimentos ainda vão fazer parte da nossa mesa. Nas florestas de todo o Brasil, cientistas descobrem novas espécies ricas em nutrientes. São as punks, as plantas alimentícias não convencionais. A Amazônia tem cogumelos que estão entre os mais saborosos do mundo. A Vitória Régia, famosa pela beleza, nos oferece uma pipoca mais crocante que a do milho. Vamos conhecer a alquimista do Cerrado, a cozinheira que já coleciona 6.000 deliciosas receitas só com estas espécies ainda tão desconhecidas. Nossa jornada em busca destes novos alimentos começa na maior floresta do mundo. As águas da Amazônia nos levam a um mundo de sabores escondidos, tão desconhecidos que até quem cresceu na beira dos rios se assusta com as novidades. Aqui no Rio Guajará, no meio da floresta amazônica, nasce esse pé de mamorana. Olha só, este fruto, até um tempo atrás, os ribeirinhos não comiam porque achavam que era venenoso. Eles sempre ouviram essa história dos pais, dos avós. E agora, os pesquisadores estão descobrindo que a semente da mamorana pode ser usada como a castanha do Pará. Eu conheci um pesquisador e ele disse, pega aquela fruta para mim. Quando eu vi, ele começou a abrir, descascou a semente e meteu na boca. Eu disse, cara, isso é veneno. Ele disse, não, isso aqui é comestível e tu pode comer. A mamorana é apenas um dos ingredientes da floresta. Isso aqui é andiroba, este aqui é mututi. Nasce espontaneamente aí. Esse aqui é mututirana. Com a cabeça de macaco se faz suco. A caatinga de mulata perfuma os pratos. O bussu mata a sede. Prova esta água. É uma água. Opa, desculpa. Encosta os lábios aí e vira de uma vez. Igual como cachaça. Isso. Tá legal? Tem Olha, dois. Parece água de coco. Enquanto o japiinha exibe seu canto, imitador de outros pássaros, e a jaçanã coloca seus ovinhos na folha gigante da Vitória Régia, o biólogo Valdeli Knupp olha para as plantas da Amazônia e reconhece seus nomes e sabores. Isso aqui é uma erva de jabuti, só que ela é pequena. Ali tem uma população bem maior. Claro, ó. Ela é aromática, pode provar. Aromática e levemente picante, porque ela é uma piperácea. Ela é da mesma família da pimenta do reino. Ela é da família da pimenta do reino? Mesma família. E ela é muito usada popularmente, e tem alguns estudos para controle de triglicérides, colesterol alto e pressão alta. Essas plantas com jeito de mato, que a gente não costuma incluir no cardápio, são chamadas pelos pesquisadores de punks. Plantas alimentícias não convencionais. E na Amazônia, a cada passo, a gente esbarra em mais uma delas. A beleza delas é tão grande que a gente quase se espanta quando tem essa visão. A Vitória Régia tem seus segredos. A flor dela só abre durante a noite para os jacarés e as sucuris, que adoram este ambiente sereno dos lagos da Amazônia. Mas hoje em dia, tem muita gente que olha para esta paisagem com outros olhos. Quando você olha para essas Vitórias Régias, o que você pensa? Penso num bom doce em calda, num bom tempurá. Mergulhado no Lago Escuro, Valdeli continua empenhado na difícil tarefa de cortar o pecíolo, o talo que sustenta a planta. Então aqui está a ponta do pecíolo, que é a parte de interesse alimentício, para fazer o aspargo de Vitória Régia, o doce em calda, a conserva, o picles, o macarrão.
da Vitória Régia se aproveita quase tudo. Além do talo, a batata, a semente, a flor. Staminódios, a parte central da flor da Vitória Régia. Nestas terras, na beira das águas do rio Amazonas, vive a família da Dona Maria Josefa. Apesar da convivência com a Vitória Régia, a planta nunca fez parte do almoço. Mas agora, por causa dela, o neto Gabriel passou a frequentar a cozinha. Lavra todinho aquele talo, aí depois de estar lavrado ele pega o limão, aí ele lava com limão, aí depois ele corta tudinho fatiadozinho assim, que nem frita banana, né? Aí ele pega, bate o ovo, isso ele faz como frango empanado, a Vitória Régia. Olha! Aí ele faz e frita. Ele passa no ovo e na farinha? Isso. E frita? E frita. E ficou bom? Fica. Tem gosto de quê? Quase carne de peixe, tem gosto. O talo da Vitória Régia? É. Você achou que tem gosto de peixe? É melhor que peixe, né? É uma planta que é a cara da Amazônia, é um símbolo da Amazônia. É uma planta que merece estudos, inclusive da parte fitoquímica e nutricional, porque não sabemos quase nada sobre ela. Chapada dos Veadeiros. As montanhas guardam o mais antigo bioma brasileiro. Cerca de 65 milhões de anos. É tão velho que a maior parte da sua biomassa está debaixo da terra, como se fosse uma floresta enterrada de ponta cabeça. Apesar da devastação, o cerrado ainda respira e cura. Os especialistas dizem que para cada 10 plantas do cerrado, pelo menos 7 são medicinais. Uma delas é essa daqui, a pata de vaca. E muitas vezes, pelo formato das folhas, a gente descobre para que órgão do corpo ela é boa. Neste caso, olha, direitinho o desenho dos rins. Esta outra é o jatobá. Ela ainda está pequenininha, mas vai ficar uma árvore muito grande. Olha o formato das folhas dela. Olha, direitinho o formato do pulmão. Ela é boa para problemas respiratórios. Fazer um chá com estas folhas. E o que cura também alimenta. Para traduzir tanta riqueza, pesquisadores da Universidade Federal de Goiás trabalham para descobrir os valores nutricionais de plantas e frutos do cerrado. Esses aqui são alimentos do cerrado, né? Frutos que estão aí na natureza, um pouco esquecidos. A gente tem aqui jatobá, o baru, a cagaita, a pera do cerrado, a macaúba. Aqui nós temos o buriti já um pouco seco, coquinho azedo e o cajuzinho do cerrado. Nesses 5 anos de pesquisa, as descobertas do laboratório também acabaram se transformando em receitas deliciosas. O bolo é de fubá com farinha da castanha do baru. A castanha do baru tem mais de 25% de proteínas, 35% de carboidratos, além de alguns aminoácidos que o nosso organismo não produz em quantidade suficiente. Olha a carinha deles lá atrás. Vem aqui, gente, comer um pedaço. Vem, Bruna. Vem, Américo. Vem, Danta. Essas casquinhas que parecem canela podem ser usadas no preparo de molhos para carnes e também em bolos ou pudins. São lasquinhas de buriti. O que nós temos muito claro é que a grande parte dos frutos tem uma quantidade considerável de fibras, né? E hoje nós temos as fibras como componentes alimentares importantes na prevenção de obesidade, na prevenção de diabetes e de outras doenças crônicas não transmissíveis. A paisagem do cerrado está na mesa de Luciana e Adilvan na hora do lanche. Ele é extrativista e coleta frutos do cerrado.
Ela revela o ambiente onde vivem nas receitas que inventa. Luciana, quantas receitas você tem? Um pouco mais de 6.000. 6.000? Como que é isso, Valdivan? Isso é uma pesquisa de 12 anos, aí a gente processando, descobrindo, pesquisando. Ela é uma alquimista de sabores do nosso cerrado. Pasta de pequi para acompanhar o hambúrguer de castanha de baru. Pasta de buriti com ervas. Trufa de mandioca com cacau e baunilha do cerrado. E um rocambole. O que tem mesmo nesse rocambole, Luciana? Farinha do coquinajá, farinha integral. Nossa, mas é aqui tem um creme. Esse creme é de quê? É o doce do araticum defumado com cacau. Vai dar essa textura de creme. Maravilhoso. Longe da água e cercada de pouca sombra, a Mata da Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, vai caminhando devagar. O sol pesa como uma carga sobre os ombros. As árvores são apenas linhas, rabiscos que se enrolam em nós impossíveis de serem desfeitos. Mas a secura da Caatinga conserva alimentos e belezas. Esse fruto vermelho do xique-xique? Isso dá para comer? Xique-xique dá para comer, é uma delícia. Isso tudo pretinho é semente. Como que vai comer isso? É simples. Basta levar a boca e comer as sementes. Docinho, uma delícia. Docinho e crocante. As sementes parecem crocante. Chia. É avermelhado. Ele é vermelho. E para fazer o xarope a gente não precisa utilizar açúcar. Se você pegar nele, você vai perceber que ele já começa a ligar. Isso tudo é açúcar. É tudo açúcar? Tudo açúcar. Olha, da jurema preta. Mas o cheiro dele já é adocicado, cheiro de rapadura. É, cheiro de cana-de-açúcar. Quem nos leva por esses caminhos secos são 3 jovens chefes de cozinha que sonham em mostrar para o mundo que a Caatinga nordestina tem um sabor especial. A pimenta rosa é da aroeira? Isso mesmo. A pimenta rosa, que muitas das vezes a gente consome, compra já prontinha no supermercado, ela vem dessa árvore que é do bioma Caatinga, que é nativa do sertão. E os cactos, símbolos da seca e da fome, podem virar preciosas iguarias. O que você vai cortar com esse facão? Vamos procurar o que comer, né? Afinal a fome já derruba o homem, né? Vamos ver um facheirozinho aqui, um xique-xique, vamos ver o que é que a gente encontra por aqui. Uma macambirazinha. Esse facheiro aqui vai dar, irmão? Acho que 1, 2, 3, 4, os cabas tá com uma fome danada, acho que esse pedacinho aqui dá pra gente fazer um assado, né? E assim Rivandro corta um filé do facheiro cheio de espinhos. Vamos embora. A carne parece suculenta, boa para o guisado. Sei, cadê nossa panelinha, sei? O filé do facheiro não é muito grande, mas será dividido em 4. E o fogo? Dentro da mochila, Rivandro trouxe um fogãozinho para esses momentos perdidos na mata. Chefe de cozinha já anda com fogão na mochila, né? Ele já tá fritando, ó. Deu uma friturazinha. Então esse aqui é o nosso prato. Esse é o nosso prato. É um prato comum aqui dos 4. Que é a folha da aroeira e em cima a flor do facheiro. Isso. Ah, você ainda vai enfeitar o prato. Sim. É alta gastronomia no meio da Caatinga. Prato principal aqui. Tcharam! Olha que lindo! Ainda foi defumado aqui, né, com a nossa madeirinha. A todos, um palitinho. O palitinho é de catingueira. O palitinho é de catingueira. E aí, bom apetite a todos. Bom apetite. Uma delícia. Essa é a riqueza do nosso sertão. Parece uma brincadeira, mas isso é uma cultura, né? Vamos fazer o sonho acontecer. Fazer o sonho acontecer. Nessa viagem, onde descobrimos tantos sabores, voltamos a olhar para a Vitória Régia. Depois do talo, da flor, agora é a vez da semente. Com ela, dá até para fazer pipoca. Quem vai fazer a pipoca pra gente é o chefe Henrique Nunes.
Vamos lá? Vamos lá. É fácil de fazer, não? Fácil, porém ela estoura uma temperatura muito alta, muito alta. Por isso que não vai óleo? Por quê? Porque ela já é oleosa? Ela é levemente oleosa, que essa casca, essa membrana que ela tem, e também, como ela estoura acima de 200 graus, o óleo está evaporando demais. Olha! Desligou o fogo? Está desligado, já estão uns minutinhos. Ah, tá. E agora a gente vai... Bem crocante. Bem crocante. Muito mais crocante que a pipoca de milho, né? Muito mais crocante. Peixinho à milanesa, uma delícia. Só que o peixinho, na verdade, é uma folha. E saborosos cogumelos amazônicos. Quando a gente anda por uma cidade como São Paulo, parece que tudo é só calçada, só asfalto, só cimento. Mas se a gente prestar atenção, vai perceber que nas frestas que o concreto deixa, aparecem plantas. E muitas delas são comestíveis. Como essa daqui, por exemplo, que nasceu aqui na frente do Teatro Municipal. Esta é a buva. Ela é um tempero, ardida como pimenta, além de ser rica em ferro e minerais. E ainda tem propriedades medicinais. Isso aqui é caruru. Caruru a gente come como? Refogado, como se fosse um espinafre, que é um campo de caruru. É um campo de caruru? Como que isso brota aqui, na frente do Teatro Municipal, em São Paulo? Então, essas sementes, às vezes, elas ficam no solo durante dezenas de anos. Quase 50% do que brota espontaneamente nas frestas é comestível. No Vale do Anhangabaú, na platibanda do prédio construído no começo do século XX, um pé de embaúba, planta pioneira na Mata Atlântica, a preferida do bicho preguiça, e um pé de jurubeba crescem longe da terra e do chão. Um desafio à vida. Agora é incrível, já né? Tá onde ela está frutificando já. Ela se apoia onde? Não tem terra? Não tem terra, ela está vivendo de poeira. As raízes se apoiam, né? Se fixam nesse cimento. Todas essas plantas que a gente chama de punk, plantas alimentícias não convencionais, elas têm histórico de uso. Então, ou uso pelos indígenas, né, que moravam aqui, ou uso no passado pelos nossos ancestrais. Essas plantas que têm uma força descomunal, assim, que elas vão encontrar brechas para sair. Posso pegar um peixinho? Pode. A cena é comum em qualquer casa. A mãe frita a delícia do almoço e a filha come antes da hora. É bom? Neste caso, a fritura é só uma folha conhecida por peixinho, rica em fibras, minerais e ainda é medicinal. Boa para tratar crianças com bronquite. Na casa da Cristina, engenheira agrônoma, pesquisadora em agroecologia, o almoço costuma ser assim: plantas, folhas e flores. Para enfeitar e pra gente comer também. E a filha dela, Florinha, adora. Tô levando feijão. E eu tô aqui com o mais cobiçado pela Florinha, que é o peixinho. Tô levando só eu que vou comer peixinho. Seu soufflé de bertalha. Ai, que delícia! Bertalha é chamado como espinafre indiano. Ele é riquíssimo em ferro. Arroz com cúrcuma, anti-inflamatório, antioxidante, corante natural. Quem quer suco de vinagreira? Eu. Pega o copinho, Florinha. Vinagreira dessa folhinha que tá na salada, que faz arroz de cuchá no Maranhão. Mas é do cálice que segura a flor. Do cálice que segura a flor, riquíssimo que faz o suco. Em antioxidantes. Para Cristina fazer esse almoço, ela não precisa ir longe de casa. É só sair no quintal.
Esse aqui é o Ora pronobis, Neide. É um cactus, né? Ele é um trepador, conhecido como carne vegetal, carne de pobre. Tem 25% de proteína, rico em ferro e em cálcio. Você pode comer ele na salada, sucos verdes ou refogado, como o pessoal de Minas Gerais faz, com frango, com costelinha. Essa daqui é Major Gomes. Chega a ter o dobro de terra dos espinafre e nasce em qualquer lugar. Em plena São Paulo, na Avenida Paulista, debaixo de qualquer árvore, você pode olhar que você acha essa João Gomes. É assim num quintal em São Paulo, na Mata Atlântica. É assim num quintal em Manaus, na floresta amazônica. O biólogo Valdeli Knupp colhe ingredientes para o almoço. Aqui o picão. Picão preto no Brasil se usa milenarmente, né? Desde a colonização, os indígenas já utilizavam para problema de icterícia, hepatite, né? Anti-inflamatório. E aí aqui vamos colher essa urtiga maravilhosa aqui, ó. Olha o tamanho da folha. Na Europa tem várias urtigas que são usadas na alimentação. Nesse caso de comer in natura aqui, você pega aqui, ó. Você pega uma folha dessa aqui que está lavadinha pela chuva, dobra aqui, ó. E aí você já esmaga os tricomas urticantes, está pronta para comer. As punks, embora possam parecer uma solução caseira, estão também nas mesas dos restaurantes de alta gastronomia. Em Manaus, na cozinha do chefe Hiroya Takano, a urtiga é preparada à moda japonesa. Tempurá de urtiga. A folha é empanada numa massa de farinha e ovo. Um prato refinado e fora do comum. Posso experimentar? Pode experimentar, porque urtiga é assim. O que coça é aquele espinho que tem aqui para baixo. Olha a folha da urtiga, direitinho. Depois que deixa 3 horas na sombra, ele murcha todinho e pronto. A urtiga fica crocante. Além de saborosa, tem propriedades medicinais. É antioxidante e anti-inflamatória. Entra na floresta em busca de alimento há pelo menos 40 mil anos. E até hoje só conhece uma pequena parte dessa imensa variedade de plantas. Na Amazônia, a maior reserva de biodiversidade do mundo, onde existem mais de 14 mil espécies, até agora apenas 91 plantas foram domesticadas. A Noêmia Ishikawa, que é bióloga, vem para a maior floresta tropical do mundo com esse cestinho aqui. Ela vem atrás dos seres minúsculos da floresta. Ela está atrás dos fungos. São mais de 5 milhões de espécies. E ela está procurando por umas espécies específicas, né, Noêmia? Sim. Só os cogumelos e só comestíveis? Sim, agora a gente está no projeto que procura os cogumelos comestíveis da Amazônia. Então a gente tem conhecimento de 40 espécies já descritas aqui para a Amazônia. Noêmia e a equipe do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, fazem excursões pela Reserva Duque, dentro da cidade de Manaus. E apesar da proximidade com a área urbana, a biodiversidade por aqui tem a mesma proporção amazônica. Então, quando a gente fala dos 98% de fungos desconhecidos, né, aí os olhos se voltam para as florestas tropicais. Então, a possibilidade de encontrar os 98% desconhecidos está na Amazônia. A relação entre fungos e a floresta é fundamental. Os fungos não são nem animais nem vegetais. Pertencem a um outro reino. Criam uma extensa rede por baixo da terra, ligando árvores e plantas. E de vez em quando frutificam na forma de cogumelos. Então a gente tem que vir para a mata várias vezes até a gente encontrar elas frutificadas. E olha que delicadinha.
Então assim, é infindável. A gente pode, assim... Essa haste e o cogumelo é isso? Isso. Essa coisinha. Essa é outra. Aí tem uma irmãzinha aqui, né? Olha, são dois bem pequenininhos. Então a cestinha é pequena, mesmo assim às vezes a gente volta sem nada. Noêmia levou para essa fazenda de castanhas do Brasil a tecnologia japonesa para a reprodução do cogumelo rafânica, conhecido por ser usado pelos índios Yanomami, que vivem praticamente isolados em Roraima. Dessa espécie é a primeira produção que a gente tem conhecimento no mundo. Ele tem um sabor suave do shiitake. Acho que o cogumelo mais próximo é o shiitake, inclusive é do mesmo gênero do shiitake. O rafânica da Amazônia é tão saboroso e nutritivo quanto o shiitake japonês. O que se espera é que o nosso cogumelo faça tanto sucesso quanto o shiitake. Cultivado no Japão há mais de 1000 anos e vendido no mundo inteiro. A Caatinga e seus segredos. O único bioma exclusivamente brasileiro também surpreende pelos alimentos que nunca foram explorados. Pelos campos da Caatinga, o alimento está por toda parte. É preciso apenas saber reconhecê-lo, sem perder a linha também. Você já comeu alguma coisa com palma? Já. O que você comeu? Já comi um doce. Gostoso? Com ele, gostoso. Uma delícia. É uma delícia. Eu comi um monte de coisa. Você também comeu, não foi? Nossa, é uma delícia. Eu não comi mais do meu corpinho assim, né? Sabe, tem que manter... Tem que manter o corpinho. Tem que manter o corpinho. Cleide cuida destas terras junto com o irmão Messias. Eles caminham pelo sertão de Sergipe atrás de plantas que possam replantar no sítio deles. Então a principal coisa que você procura aqui é o quê? É a coroa de prado. Está em risco de extinção, é a que a gente mais busca salvar do meio ambiente quando ela está em local inadequado. Todas essas frutinhas aqui, além de ser saborosa, ajudar a matar a sede, a gente usa como o nosso viveiro, como semente. Então você vai tirar essa? E sim. Aqui vamos levar para o nosso viveiro. Muito cuidado, pode pisar por aqui. Quando eram crianças, eles comiam plantas nativas. Por que você parou de comer se sua avó comia? Porque a modernidade, né? Antigamente, os dois irmãos faziam o que a grande maioria dos agricultores do sertão faz. Queimavam as cactáceas nativas para plantar arroz, feijão, milho. Hoje eu vejo de uma forma diferente, porque abriu nossos olhos, que é uma forma rápida, porque a cactácea tem uma facilidade muito grande de sobreviver, porque requer pouca água. Então no nosso sertão a água é riqueza e a gente não pode desperdiçar. Se fosse para irrigar seria muito caro, né? Cleide e Messias já estão lucrando com a plantação de palmas. O chefe de cozinha, Rivandro, veio comprar o cacto para servir no restaurante dele em Recife. Aí eu vou ver se eu levo uns 3 a 4 quilos dessa aqui, cara. Tá linda, linda, linda. Esses negócios entre chefes de cozinha e agricultores começaram a acontecer desde que Timóteo, estudante de gastronomia em Sergipe, criou o projeto Gastrotinga. O objetivo é criar uma nova cadeia produtiva no Nordeste com ingredientes típicos do sertão. A caatinga, ela tem capacidade de suprir a necessidade básica alimentar, nutricional, fitoterápica do povo que vive na região, assim como a Mata Atlântica tem, a Amazônia tem. Basta saber como utilizar cada elemento em todos os aspectos, seja desde a raiz até as sementes, na alimentação diária. As árvores nativas da Caatinga, do sertão do Nordeste brasileiro, têm uma sabedoria e nos ensinam
como usar a água. Esta é uma delas, o umbuzeiro. Ela sabe que ela tem que se manter viva e às vezes esperar por uma chuva que demora alguns anos. E é debaixo desta árvore centenária que nós vamos participar de um almoço só com plantas nativas aqui da Caatinga. Tem facheiro, mandacaru, aroeira, velande, beldroega, bredo e várias outras plantas comestíveis não convencionais do nosso bioma. E vocês estão abanando aqui porque tem mosca? Isso. Então a gente está andando pelo matinho aqui, a gente vai conseguir encontrar no mínimo 10 espécies de ervas que podem ser introduzidas na alimentação. Como é o caso desse frango aqui, não tem sal, então, porque essas plantas elas já são levemente salgadas, então não tem a necessidade de acrescentar sal. Sabe o que eu queria experimentar? O pão com essa geleia. Com a geleia. Esse pão é feito de palma com algumas ervas da Caatinga. Essa é a geleia de facheiro. Com melancia. Que delícia! Maravilhosa! Tá tão quente aqui que o pão tá quente, parece que acabou de sair do forno. Bora lá? Comer também é um aprendizado. Às vezes por necessidade, às vezes por oportunidade. Eles usavam a folha para mascar, que é um costume que permanece até hoje aqui no sertão. A folha da catingueira eles mascavam para diminuir o cansaço, até para salivar. Ali começa a Rota do Cangaço, a trilha de Angicos, em Canindé do São Francisco, em Sergipe. Ali morreu Lampião e todo o bando dele. E é aqui na beira deste rio São Francisco que a gente come um doce de cangaceiro e de sertanejo também, que é o doce feito com este cacto, a coroa de frade. O doce é feito só com essa partezinha de cima e demora um tempão para ele crescer e chegar nesse tamanho. É uma delícia esse doce, uma consistência incrível. Parece uma cocada, uma coisa assim com doce de mamão verde, sabe? E é bonitinho, né? A planta está ameaçada de extinção, embora chegue a viver 200, 300 anos. Quantos anos tem, mais ou menos, essas mudas? Elas têm, varia um pouco, mas elas têm de 30 a 50 anos já, essas espécies. 50 anos? Exato, em média. Quantas dessas precisa para fazer um doce? Eu acredito que precisa pelo menos umas 3 dessas para fazer 1 quilo de doce. Quer dizer, precisa de 3 de 50 anos. Isso, coroa de frade é uma espécie que demora muito para atingir o estado adulto, né? E ela precisa de um ambiente muito específico para se reproduzir. Enquanto a coroa de frade não volta à antiga abundância, o beija-flor, seu principal polinizador, continua o trabalho dele: garantir a multiplicação da coroa de frade para que ela não desapareça do sertão. A Feira das Novidades. Além dos tomates, das verduras e dos ovos, que tal levar para casa umbigo de bananeira? As plantas, as florestas, dia a dia vão desaparecendo. Na região do Cerrado, maior produtora de grãos do país, as grandes culturas da soja e do milho dominam a paisagem. Nós abrimos isso aqui. Nesse cenário, pequenos agricultores teimam em plantar diversidade. E assim, ao resgatar plantas do passado, talvez estejam garantindo a nossa sobrevivência no futuro. Domingo é dia de feira aqui em Alto Paraíso. E todos os produtos que são vendidos aqui foram plantados nas terras deles e cultivados por toda a família. Como o seu Nelson e o filho dele, que plantam, colhem e vêm vender aqui na feira. E eles vendem coisas inusitadas. Olha aqui, o umbigo da bananeira. Faz picadinho aqui, né? Igual couve. Refoga e ele falou que tem gosto de carne moída. Toda a vida desde meu pai, minha mãe, né? Sempre eles faziam para nós comer. Vocês colheram tudo ontem? Colhemos tudo ontem. Nós traz tudo fresquinho. Por que vocês começaram a plantar
essas coisas, assim, especificamente? Rapaz, depois que eu entrei nessa feira aí, foi uma coisa muito boa, sabe? Ó, quando nós começamos a levar a taioba, muito difícil, saía um, nós levávamos 3 maços, voltava, vendia um e voltava 2. Nossa. Agora não, agora nós levamos até 5 maços para sair tudo. Sai tudo? Sai tudo. O dente de leão é a mesma coisa. Né? A berdroega aqui sai mais. A berdroega? A berdroega sai mais. E o que você acha de comer esse tipo de alimentação? Porque não são coisas convencionais, né? Não. Ah, mas eu acho ótimo. Então você costumava comer? Não, eu fui assim aprendendo, né? Aprender a comer é uma estrada sem fim. Um universo de sabores brasileiros que a nossa terra dá. Se você quiser rever o Globo Repórter de hoje, acesse o Globoplay. Fique agora com o Jornal da Globo. Uma boa noite e até a próxima sexta. Nunca fez parte do almoço, mas agora, por causa dela, o neto Gabriel passou a frequentar a cozinha. Lavra todinho aquele talo, aí depois de estar lavrado ele pega o limão, aí ele lava com limão, aí depois ele corta tudinho fatiadozinho assim, que nem frita banana, né? Aí ele pega, bate o ovo, isso ele faz como frango empanado, a Vitória Régia. Olha! Aí ele faz e frita. Ele passa no ovo e na farinha? Isso. E frita? E frita. E ficou bom? Fica. Tem gosto de quê? Quase carne de peixe, tem gosto. O talo da Vitória Régia? Você achou que tem gosto de peixe? É, melhor que peixe, né? É uma planta que é a cara da Amazônia, é um símbolo da Amazônia. É uma planta que merece estudos, inclusive da parte fitoquímica e nutricional, porque não sabemos quase nada sobre ela. Chapada dos Veadeiros. As montanhas guardam o mais antigo bioma brasileiro. Cerca de 65 milhões de anos. É tão velho que a maior parte da sua biomassa está debaixo da terra, como se fosse uma floresta enterrada de ponta cabeça. Apesar da devastação, o cerrado ainda respira e cura. Os especialistas dizem que para cada 10 plantas do cerrado, pelo menos 7 são medicinais. Uma delas é essa daqui, a pata de vaca. E muitas vezes, pelo formato das folhas, a gente descobre para que órgão do corpo ela é boa. Neste caso, olha, direitinho o desenho dos rins. Esta outra é o jatobá. Ela ainda está pequenininha, mas vai ficar uma árvore muito grande. Olha o formato das folhas dela. Olha, direitinho o formato do pulmão. Ela é boa para problemas respiratórios. Fazer um chá com essas folhas. E o que cura também alimenta. Para traduzir tanta riqueza, pesquisadores da Universidade Federal de Goiás trabalham para descobrir os valores nutricionais de plantas e frutos do cerrado. Esses aqui são alimentos do cerrado, né? Frutos que estão aí na natureza, um pouco esquecidos. A gente tem aqui jatobá, o baru, a cagaita, a pera do cerrado, a macaúba. Aqui nós temos o buriti já um pouco seco, o coquinho azedo e o cajuzinho do cerrado. Aqui no rio Guajará, no meio da floresta amazônica, nasce esse pé de mamorana. Olha só, este fruto, até um tempo atrás, os ribeirinhos não comiam porque achavam que era venenoso. Eles sempre ouviram essa história dos pais, dos avós. E agora, os pesquisadores estão descobrindo que a semente da mamorana pode ser usada como a castanha do Pará. Eu conheci um pesquisador e ele disse, pega aquela fruta para mim. Quando eu vi, ele começou a abrir, descascou a semente e meteu na boca. Eu disse, cara, isso é veneno. Ele disse, não, isso aqui é comestível e tu pode comer. A mamorana é apenas um dos ingredientes da floresta. Isso aqui é andiroba,
Este aqui é mututi. Nasce espontaneamente aí. Esse aqui é mututirana. Com a cabeça de macaco se faz suco. A caatinga de mulata perfuma os pratos. O bussu mata a sede. Prova esta água. É uma água. Opa, desculpa. Encosta os lábios aí e vira de uma vez. Igual como caixa. Isso. Tá legal? Tem Olha, dois. parece água de coco. Enquanto o japiinha exibe seu canto, imitador de outros pássaros, e a jaçanã coloca seus ovinhos na folha gigante da Vitória Régia, o biólogo Valdeli Knupp olha para as plantas da Amazônia e reconhece seus nomes e sabores. Isso aqui é uma erva de jabuti, só que ela é pequena. Ali tem uma população bem maior. Claro, ó. Ela é aromática, pode provar. Aromática e levemente picante, porque ela é uma piperácea. Ela é da mesma família da pimenta do reino. Ela é da família da pimenta do reino? Mesma família. E ela é muito usada popularmente, e tem alguns estudos para controle de triglicérides, colesterol alto e pressão alta. Essas plantas com jeito de mato, que a gente não costuma incluir no cardápio, são chamadas pelos pesquisadores de punks. Plantas alimentícias não convencionais. E na Amazônia, a cada passo, a gente esbarra em mais uma delas. A beleza delas é tão grande que a gente quase se espanta quando tem essa visão. A Vitória Régia tem seus segredos. A flor dela só abre durante a noite, para os jacarés e as sucuris, que adoram este ambiente sereno dos lagos da Amazônia. Mas hoje em dia, tem muita gente que olha para esta paisagem com outros olhos. Levar a boca e comer as sementes. Docinho, uma delícia. Docinho e crocante. As sementes parecem crocante. Chia. É avermelhado. Ele é vermelho. E para fazer o xarope a gente não precisa utilizar açúcar. Se você pegar nele, você vai perceber que ele já começa a ligar. Isso tudo é açúcar. É tudo açúcar? Tudo açúcar. Olha, da jurema preta. O cheiro dele já é adocicado, cheiro de rapadura. É, cheiro de cana-de-açúcar. Quem nos leva por esses caminhos secos são 3 jovens chefes de cozinha que sonham em mostrar para o mundo que a caatinga nordestina tem um sabor especial. A pimenta rosa é da aroeira? Isso mesmo. A pimenta rosa, que muitas das vezes a gente consome e compra já prontinha no supermercado, ela vem dessa árvore que é do bioma caatinga, que é nativa do sertão. E os cactos, símbolos da seca e da fome, podem virar preciosas iguarias. O que você vai cortar com esse facão? Vamos procurar algo que comer, né? Afinal a fome já derruba o homem, né? Vamos ver um facheirozinho aqui, um chique-chique, vamos ver o que é que a gente encontra por aqui. Uma macambirazinha. Esse facheiro aqui vai dar, irmão? Acho que 1, 2, 3, 4, os cabas tá com uma fome danada, acho que esse pedacinho aqui dá pra gente fazer um assado, né? E assim Rivandro corta um filé do facheiro cheio de espinhos. Vamos embora. A carne parece suculenta, boa para o guisado. Sei, cadê nossa panelinha, sei? O filé do facheiro não é muito grande, mas será dividido em 4. E o fogo? Dentro da mochila, Rivandro trouxe um fogãozinho para esses momentos perdidos na mata. Chefe de cozinha já anda com fogão na mochila, né? Ele já tá fritando, ó. Deu uma friturazinha. Então esse aqui é o nosso prato. Esse é o nosso prato. É um prato comum aqui dos 4. Que é a folha da aroeira e em cima a flor do facheiro. Isso. Ah, você ainda vai enfeitar o prato. Sim. É alta gastronomia no meio da caatinga. Prato principal aqui. Tcharam! Olha que lindo! Ainda foi defumado aqui, né, com a nossa madeirinha. E aí, a todos, um palitinho. O palitinho é de catingueira. O palitinho é de catingueira. E aí, bom apetite a todos. Bom apetite. Uma delícia. Essa é a riqueza do nosso sertão. Parece uma brincadeira, mas isso é uma cultura, né? Vamos fazer o sonho acontecer. Fazer o sonho acontecer. Né? Nessa
Nessa viagem, onde descobrimos tantos sabores, voltamos a olhar para a Vitória Régia. Depois do talo, o biólogo Valdeli Knupp colhe ingredientes para o almoço. Aqui o picão. Picão preto no Brasil se usa milenarmente, né? Desde a colonização, os indígenas já utilizavam para problema de icterícia, hepatite, né? Anti-inflamatório. E aí aqui vamos colher essa urtiga maravilhosa aqui, ó. Olha o tamanho da folha. Na Europa tem várias urtigas que são usadas na alimentação. Nesse caso de comer in natura aqui, você pega aqui, ó. Você pega uma folha dessa aqui que está lavadinha pela chuva, dobra aqui, ó. E aí você já esmaga os tricomas urticantes, está pronta para comer. As punks, embora possam parecer uma solução caseira, estão também nas mesas dos restaurantes de alta gastronomia. Em Manaus, na cozinha do chefe Hiroya Takano, a urtiga é preparada à moda japonesa. Tempurá de urtiga. A folha é empanada numa massa de farinha e ovo. Um prato refinado e fora do comum. Posso experimentar? Pode experimentar, porque urtiga é assim. O que coça é aquele espinho que tem aqui para baixo. Olha a folha da urtiga, direitinho. Depois que deixa 3 horas na sombra, ele murcha todinho e pronto. A urtiga fica crocante. Além de saborosa, tem propriedades medicinais. É antioxidante e anti-inflamatória. Entra na floresta em busca de alimento há pelo menos 40 mil anos. E até hoje só conhece uma pequena parte dessa imensa variedade de plantas. Na Amazônia, a maior reserva de biodiversidade do mundo, onde existem mais de 14 mil espécies, até agora apenas 91 plantas foram domesticadas. A Noêmia Ishikawa, que é bióloga, vem para a maior floresta tropical do mundo com esse cestinho aqui. Ela vem atrás dos seres minúsculos da floresta. Ela está atrás dos fungos. São mais de 5 milhões de espécies. E ela está procurando por umas espécies específicas, né, Noêmia? Sim. Só os cogumelos e só comestíveis? Sim, agora a gente está no projeto que procura os cogumelos comestíveis da Amazônia. Com a cabeça de macaco se faz suco. A caatinga de mulata perfuma os pratos. O bussu mata a sede. Prova esta água. É uma água. Opa, desculpa. Encosta os lábios aí e vira de uma vez. Igual como cachaça. Isso. Tá legal? Tem Olha, dois. Parece água de coco. Enquanto o japiim exibe seu canto, imitador de outros pássaros, e a jaçanã coloca seus ovinhos na folha gigante da Vitória Régia, o biólogo Valdeli Knupp olha para as plantas da Amazônia e reconhece seus nomes e sabores. Isso aqui é uma erva de jabuti, só que ela é pequena. Ali tem uma população bem maior. Essa da claro, ó. Ela é aromática, pode provar. Aromática e levemente picante, porque ela é uma piperácea. Ela é da mesma família da pimenta do reino. Ela é da família da pimenta do reino? Mesma família. E ela é muito usada popularmente, e tem alguns estudos para controle de triglicérides, colesterol alto e pressão alta. Essas plantas com jeito de mato, que a gente não costuma incluir no cardápio, são chamadas pelos pesquisadores de punks. Plantas alimentícias não convencionais. E na Amazônia, a cada passo, a gente esbarra em mais uma delas. A beleza delas é tão grande que a gente quase se espanta quando tem essa visão. A Vitória Régia tem seus segredos. A flor dela só abre durante a noite, para os jacarés e as sucuris, que adoram este ambiente sereno dos lagos da Amazônia. Mas hoje em dia,
Tem muita gente que olha para esta paisagem com outros olhos. Quando você olha para essas Vitórias Régias, o que você pensa? Penso num bom doce em calda, num bom tempurá. Mergulhado no Lago Escuro, Valdeli continua empenhado na difícil tarefa de cortar o pecíolo, o talo que sustenta a planta. Então aqui está a ponta do pecíolo, que é a parte de interesse alimentício para fazer o aspargo de Vitória Régia, o doce em calda, a conserva, o picles, o macarrão. Da Vitória Régia se aproveita quase tudo. Além do talo, a batata, a semente, a flor. Estaminódios, a parte central da flor da Vitória Régia. Nestas terras, na beira das águas do rio Amazonas, vive a família da Dona Maria Josefa. Apesar da convivência Rio São Francisco, que a gente come um doce de cangaceiro e de sertanejo também, que é o doce feito com este cacto, a coroa de frade. O doce é feito só com essa partezinha de cima e demora um tempão para ele crescer e chegar nesse tamanho. É uma delícia esse doce, uma consistência incrível. Parece uma cocada, uma coisa assim com doce de mamão verde, sabe? E é bonitinho, né? A planta está ameaçada de extinção, embora chegue a viver 200, 300 anos. Quantos anos tem, mais ou menos, essas mudas? Elas têm, varia um pouco, mas elas têm de 30 a 50 anos já, essas espécies. 50 anos? Exato, em média. Quantas dessas precisa para fazer um doce? Eu acredito que precisa pelo menos umas 3 dessas para fazer 1 quilo de doce. Quer dizer, precisa de 3 de 50 anos. Isso, coroa de frade é uma espécie que demora muito para atingir o estado adulto, né? E ela precisa de um ambiente muito específico para se reproduzir. Enquanto a coroa de frade não volta à antiga abundância, o beija-flor, seu principal polinizador, continua o trabalho dele: garantir a multiplicação da coroa de frade para que ela não desapareça do sertão. A Feira das Novidades. Além dos tomates, das verduras e dos ovos, que tal levar para casa um umbigo de bananeira? As plantas, as florestas, dia a dia vão desaparecendo. Na região do Cerrado, maior produtora de grãos do país, as grandes culturas da soja e do milho dominam a paisagem. Nós abrimos isso aqui. Nesse cenário, pequenos agricultores teimam em plantar diversidade. E assim, ao resgatar plantas do passado, talvez estejam garantindo a nossa sobrevivência no futuro. Domingo é dia de feira aqui em Alto Paraíso. E todos os produtos que são vendidos aqui foram plantados nas terras deles e cultivados por toda a família. Como o seu Nelson e o filho dele, que plantam, colhem e vêm vender aqui na feira. E eles vendem coisas inusitadas. Olha aqui, o umbigo da bananeira. Faz picadinho aqui, né? Igual couve. Refoga e ele falou que tem gosto de carne moída. Toda a vida nós desde meu pai, minha mãe, né? Sempre eles faziam para nós comer. Vocês colheram tudo ontem? Colhemos tudo ontem. Nós trazemos tudo fresquinho. Beira deste rio São Francisco, que a gente come um doce de cangaceiro e de sertanejo também, que é o doce feito com este cacto, a coroa de frade. O doce é feito só com essa partezinha de cima e demora um tempão para ele crescer e chegar nesse tamanho. É uma delícia esse doce, uma consistência incrível. Parece uma cocada, uma coisa assim com doce de mamão verde, sabe? E é bonitinho, né? A planta está ameaçada de extinção, embora chegue a viver 200, 300 anos.
Quantos anos tem, mais ou menos, essas mudas? Elas têm, varia um pouco, mas elas têm de 30 a 50 anos já, essas espécies. 50 anos? Exato, em média. Quantas dessas precisa para fazer um doce? Eu acredito que precisa pelo menos umas 3 dessas para fazer 1 quilo de doce. Quer dizer, precisa de 3 de 50 anos. Isso, coroa de frade é uma espécie que demora muito para atingir o estado adulto, né? E ela precisa de um ambiente muito específico para se reproduzir. Enquanto a coroa de frade não volta à antiga abundância, o beija-flor, seu principal polinizador, continua o trabalho dele: garantir a multiplicação da coroa de frade para que ela não desapareça do sertão. A Feira das Novidades. Além dos tomates, das verduras e dos ovos, que tal levar para casa umbigo de bananeira? As plantas, as florestas, dia a dia vão desaparecendo. Na região do Cerrado, maior produtora de grãos do país, as grandes culturas da soja e do milho dominam a paisagem. Nós abrimos isso aqui. Nesse cenário, pequenos agricultores teimam em plantar diversidade. E assim, ao resgatar plantas do passado, talvez estejam garantindo a nossa sobrevivência no futuro. Domingo é dia de feira aqui em Alto Paraíso. E todos os produtos que são vendidos aqui foram plantados nas terras deles e cultivados por toda a família. Como o seu Nelson e o filho dele, que plantam, colhem e vêm vender aqui na feira. E eles vendem coisas inusitadas. Olha aqui, o umbigo da bananeira. Faz picadinho aqui, né? Igual couve. Refoga e ele falou que tem gosto de carne moída. Toda a vida nós desde meu pai, minha mãe, né? Sempre eles faziam para nós comer. Vocês colheram tudo ontem? Colhemos tudo ontem. Nós trazemos tudo fresquinho. Talo, aí depois de estar lavrado ele pega o limão, aí ele lava com limão, aí depois ele corta tudinho fatiadozinho assim, que nem frita banana, né? Aí ele pega, bate o ovos, ele faz como frango empanado, a Vitória Régia. Olha! Aí ele faz e frita. Ele passa no ovo e na farinha? Isso. E frita? E frita. E ficou bom? Fica. Tem gosto de quê? Quase carne de peixe, tem gosto. O talo da Vitória Régia? Você achou que tem gosto de peixe? É, melhor que peixe, né? É uma planta que é a cara da Amazônia, é um símbolo da Amazônia. É uma planta que merece estudos, inclusive da parte fitoquímica e nutricional, porque não sabemos quase nada sobre ela. Chapada dos Veadeiros. As montanhas guardam o mais antigo bioma brasileiro, cerca de 65 milhões de anos. É tão velho que a maior parte da sua biomassa está debaixo da terra, como se fosse uma floresta enterrada de ponta cabeça. Apesar da devastação, o Cerrado ainda respira e cura. Os especialistas dizem que para cada 10 plantas do Cerrado, pelo menos 7 são medicinais. Uma delas é essa daqui, a pata de vaca. E muitas vezes, pelo formato das folhas, a gente descobre para que órgão do corpo ela é boa. Neste caso, olha, direitinho o desenho dos rins. Esta outra é o jatobá. Ela ainda está pequenininha, mas vai ficar uma árvore muito grande. Olha o formato das folhas dela. Olha, direitinho o formato do pulmão. Ela é boa para problemas respiratórios. Fazer um chá com essas folhas. E o que cura também alimenta. Para traduzir tanta riqueza, pesquisadores da Universidade Federal de Goiás trabalham para descobrir os valores nutricionais de plantas e frutos do Cerrado. Esses aqui são alimentos do Cerrado, né? Frutos que estão aí na natureza, um pouco esquecidos. A gente tem aqui jatobá, o baru, a cagaita, a pera do Cerrado, a macaúba,
Aqui nós temos o buriti já um pouco seco, o coquinho azedo e o cajuzinho do cerrado. Nesses 5 anos de pesquisa, as descobertas do laboratório também acabaram se transformando em